Olá, meus queridos irmãos, olá, meus queridos jovens, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E para você que pela primeira vez está nos assistindo, eu te peço que dê o seu joinha, que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece e assim você estará contribuindo para que a palavra de Deus alcance mais corações e eles se convertam a Cristo Jesus, ampliando assim o reino de Deus na terra. A nossa lição é a lição de número 8, que tem por título A Liderança de Salomão. Pegue a sua caneta, pegue a sua revista, a sua Bíblia, o seu bloco de anotação e vamos para o nosso comentário. Fique conosco até o final, porque essa lição é promissora. Ela nos promete trazer um ensino excelente para nós no dia de hoje. Texto principal está em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante o povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Resumo da lição. Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história, e é lógico, com exceção do Senhor Jesus. O objetivo da nossa lição são 3. Apresentar uma análise da vida de Salomão, saber a respeito da sua liderança, compreender que a liderança de Salomão foi fundamentada em princípios judaicos, princípios divinos. Texto bíblico está em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1 ao 12. Por ser muito extenso, não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. O nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo e ele divide a lição, como é de costume, em 3 tópicos principais. Primeiro, Salomão, uma análise inicial. Segundo tópico da nossa lição, a liderança de Salomão. E terceiro e último tópico, uma liderança fundamentada em princípios. Iniciando pela introdução, nessa lição estudaremos sobre Salomão, um dos mais, ou por que não dizer, o maior e mais sábio líder de todos os tempos, com exceção do Senhor Jesus. Mateus 12, versículo 42. Digo-vos, porém, que aqui está quem é maior que Salomão. Palavra do Senhor Jesus. Salomão foi corrompido pelo dinheiro e pelas mulheres estrangeiras, apartando assim do Senhor Deus o seu coração. O seu exemplo como líder nos mostra que jamais devemos deixar de buscar ao Senhor e de depender sempre dele, pois é e sempre será o nosso bem maior, o nosso Deus. Avançando aqui para o nosso primeiro tópico, Salomão, uma análise inicial. Salomão foi filho de Davi. Na monarquia de Israel foi o terceiro rei, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Reinou em Israel por cerca de 40 anos, 1 Reis 11 e versículo 42. A sua mãe foi Betseba, o seu nome significa pacífico. Uma das características do seu reino é que foi marcado pela paz e tranquilidade. Totalmente oposto do reinado do seu pai Davi, que foi marcado por muitas guerras e tensões. Apesar de Salomão ser considerado o homem sábio de todos, o homem mais sábio de todos os tempos, porém não ficou isento de erros. Fez várias alianças com as nações pagãs e essas alianças eram firmadas perante casamento feito com princesas dessas nações, ou seja, as mulheres estrangeiras. Isso contribuiu para a disseminação dos cultos pagãos em Israel, que era abominação aos olhos de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. E a ostentação do seu reinado levou à cobrança de altos impostos ao povo de Israel. Então aí começa, o desvario de Salomão. Como todo líder, por melhor que ele seja, não será eterno. Nós vamos ver aqui que Salomão substituiu Davi porque um líder não é eterno. Salomão assume a liderança do reinado logo após a morte do seu pai, Davi. Salomão foi a escolha de Deus, como foi dito pelo seu próprio pai, Davi. 1 Crônicas 28, 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, disse Davi,
escolheu ele, meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Então Salomão foi uma escolha de Deus. E vamos aprender aqui isso, né, com clareza, que o nosso chamado na obra do Senhor tem o tempo certo. Devemos apenas esperar e confiar no Senhor. É importante esclarecer, não saber, que Salomão não nasceu com sabedoria, tá? Ele não era um gênio e nem aprendeu nos bancos de uma faculdade, mas recebeu diretamente de Deus para governar Israel. Tiago, capítulo 1, versos 5 ao 6. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, ou seja, não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que, subleveja e agita pelo vento, ou seja, ela bate de um lado para o outro e porque é agitada pelo vento. É assim aquele que pede sem fé, tá? Com dúvida. Salomão obedeceu a este princípio bíblico e pediu sabedoria e conhecimento, e isso porque compreendeu que a obra para a qual estava sendo designado pertencia ao Senhor e não a ele. Então é importante nós saber disso, que o aplauso, a glória não é para nós, somos instrumento, mas a glória é do Senhor e os aplausos também. Salomão reconheceu que era incapaz de realizar essa grande obra no lugar do seu pai Davi. E orou a Deus, e Deus ouviu a oração de Salomão e fez dele um líder mais sábio de todos os tempos, ou de todos os seus dias. Além disso, lhe acrescentou riquezas e bens, que Salomão não havia pedido, mas por pedir sabedoria, Deus lhe acrescentou isso. Depois de Jesus, Salomão é considerado o líder mais sábio de toda a existência humana, sem dúvida. Avançando para o nosso segundo tópico, a liderança de Salomão. Salomão, com sua sabedoria, influenciou pessoas a fim de que a missão que recebeu do Senhor, por meio de Davi, seu pai, fosse cumprida. Com isso, podemos entender que liderar não é dar ordens e nem tampouco exercer poder sobre os seus liderados, mas é influenciar pessoas. Grande lição que podemos aprender com Salomão nesse estudo. O poder da influência de Salomão ultrapassou os limites geográficos do seu reino, pois muitos líderes e pessoas influentes vinham de todas as partes para conhecer sua sabedoria e a grandeza do seu reino. 1 Crônicas 4, versículo 29 ao 34. Foi o caso da rainha de Sabá, que ficou admirada com a sabedoria de Salomão e disse: eu não cria nas palavras que ouvi na minha terra, acerca de todos os teus feitos e da sua sabedoria, até que vim e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi na minha terra. 2 Crônicas 9, versículos 5 ao 6. Salomão não incorreu no erro de fazer tudo sozinho. Ele teve uma liderança corporativa e participativa. Alguém fala que a liderança corporativa e participativa surgiu agora, mas já no tempo de Salomão ele fez isso com sabedoria. Salomão reconheceu que precisaria de pessoas com qualificações específicas para a realização de determinadas tarefas. Por exemplo, Salomão reconheceu que Hirão, rei de Tiro, tinha condições de ajudá-lo na construção do templo e ele não teve receio de pedir a sua ajuda. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1 a 11. Salomão também compreendeu que o líder deve permitir que os seus liderados cooperem para que os propósitos de Deus se cumpram.
Com isso, nós podemos entender que Salomão deu espaço para todos contribuir com seus talentos e valores numa liderança participativa na obra do Senhor. Precisamos de dar liberdade. Não podemos ficar com ciúme de pessoas, mas temos que dar liberdade para os nossos liderados para mais tarde, após nós partirmos, ser o nosso sucessor. Salomão também foi um líder visionário, ampliou suas fronteiras, os seus negócios e suas áreas de atuação. Contando assim com pessoas capazes que pudesse auxiliá-lo. 1 Reis, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Avançando para o terceiro e último tópico, uma liderança fundamentada em princípios. Provérbios, Cantares e Eclesiastes foi autoria de Salomão. Esses livros foram um conjunto de máximas que visam ensinar sabedoria para auxiliar as pessoas a viver corretamente. Uma liderança bem-sucedida deve ter como princípios a observância de alguns princípios expostos no livro de Provérbios, como, por exemplo, o líder precisa saber ouvir, Provérbios 18 e 13. Saber louvar em tempos de adversidade, Provérbios 17 e 26. Trabalhar arduamente, Provérbios 12 e 24. Adquirir sempre conhecimento, Provérbios 18 e 15. Dar oportunidade para que todos falem, Provérbios 18 e 17. E ter resiliência, Provérbios 24 e 10. Resiliência é não desistir nunca, apesar das adversidades. Porém, apesar de todos esses conselhos, o sucesso de um líder está em buscar a Deus. Salomão foi bem sucedido porque, no início do seu reinado, procurou primeiramente buscar a Deus em oração, oferecendo sacrifício. 1 Crônicas, capítulo 11 e verso 6. Além de buscar a Deus, Salomão procurou agir com justiça. É outro atributo muito interessante. Andou nos caminhos do seu pai Davi, procurou julgar o povo com retidão e justiça. 1 Crônicas 3, versículos 16 ao 29. Ele também procurou julgar o povo com retidão e justiça. 1 Reis 3, versículos 16 ao 28. Ele mostrou isso no episódio em que a mãe se descuidou, dormiu sobre o seu bebê, vindo a sufocá-lo até a morte. Ao matar o menino, ela trocou o bebê morto pelo vivo de uma outra mulher, gerando assim uma terrível confusão. Olha aí entra a sabedoria de Salomão. E elas levaram essa questão ao rei Salomão, que sabiamente propôs dividir o bebê em dois, dividir o bebê vivo em dois, para que pudesse repartir entre elas. E com isso a verdade apareceu e a questão foi solucionada. 1 Reis 3, versículo 16 ao 28. E daí para diante o povo entendeu que realmente ele foi escolhido por Deus e a sabedoria vinha de Deus. Não só dele, mas de Deus. Conclusão. Nesta lição aprendemos a respeito do homem mais sábio da história, razão pela qual as características de sua liderança pôde contribuir para as lideranças do nosso tempo, da nossa atualidade. Enquanto Salomão buscou a Deus e procurou fazer a sua vontade, ele foi muito bem sucedido. Mas a partir do momento em que permitiu que o seu coração se apartasse de Deus, experimentou a tristeza e a decepção em sua vida. Então, por mais que nós somos usados por Deus, nós nunca podemos apartar de Deus. Nós temos que sempre reconhecer que Deus é em nossa vida e quem
nos dá sabedoria é Ele. Não vem de nós, tudo que temos vem dele e nós precisamos reconhecer isso e que o nome dele que tem que ser glorificado e não nós. Enquanto nós estivermos nessa posição, Deus sempre vai nos usar. Diz um provérbio, não está na Bíblia, mas é extra-bíblia, tá? É uma história extra-bíblia. Existe história extra-bíblica e existe história antibíblica. Essa antibíblica nós não devemos aplicar, mas a extra-bíblica está de acordo com a Bíblia. Diz que Salomão foi experimentado a sua sabedoria, colocar uma flor artificial e uma flor natural, nativa. E perguntaram para Salomão, as duas é idêntica, não tinha diferença. Perguntaram para Salomão, qual é a flor natural, a flor nativa? E ele observou que veio uma abelhinha, né, para sua sorte, sentou numa delas. E ele disse, é essa. E ele passou na prova, né? Isso aí é para mostrar, né, com exemplos, a sabedoria do homem mais sábio de todos os tempos. Galera, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo.